Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje na nossa live vamos falar sobre cansaço. Vamos falar sobre fadiga crônica. Especificamente hoje vamos falar sobre síndrome de burnout. É incrível que você não tenha ouvido falar dessa síndrome, porque na verdade é uma síndrome muito comum. 1 em cada 3 trabalhadores tem síndrome de burnout, ou seja, síndrome da fadiga crônica. E quando a gente fala em trabalhadores, nós estamos falando de trabalho, nós não estamos falando de carteira assinada, não estamos falando de contratos, estamos falando de trabalho. E o que eu quero dizer com isso? Uma dona de casa, por exemplo, ela pode desenvolver burnout. Uma dona de casa está dentro dessa estatística. De cada 3 pessoas que trabalham, uma está com burnout. E afinal de contas, o que é isso? É falta de energia. É uma falta de energia para qualquer atividade. Atividades que antes eram extremamente prazerosas passam a não fazer muito, não são incentivadoras para a pessoa. Então a síndrome de burnout também é confundida com depressão. Se esse é um tema que você acha que pode ajudar você mesmo ou ajudar as pessoas que você gosta, fica comigo até o final que eu vou te ensinar a identificar e principalmente eu vou te dar soluções para essa questão. Eu sou a doutora Márcia Alvernaz, eu sou médica especialista em saúde. Muito bem. A rotina de quem desenvolve burnout normalmente é a seguinte: a pessoa tem muito prazer em resolver problemas. Um problema, inicialmente, ele é benéfico na vida de todo ser humano, porque ele ativa um sistema de prazer, que é um estresse bom, aquele prazer em realizar, em resolver questões. E aquela pessoa, o indivíduo que desenvolve o burnout, ele tem muito prazer em resolver problemas. Ele tem muito prazer em deixar a casa toda arrumadinha. Todos os detalhes da vida dele têm que ser extremamente certinhos. No trabalho, ele é perfeccionista. Então eu posso dizer que o estágio inicial, o grande gatilho para uma pessoa desenvolver burnout é o perfeccionismo. E também essa pessoa, o grande valor da vida dela está relacionado ao trabalho. Então a pessoa se sente valorizada se o trabalho dela é feito de forma exemplar, excelente. Então é aquela pessoa que está sempre perfeccionista naquilo que faz. Então ela começa a entrar na primeira fase do burnout, que se chama o hiperfoco no trabalho. Esse hiperfoco no trabalho vai tirá-la de atividades que promovem um descanso. Toda máquina precisa de um descanso. E basicamente existem 2 fatores principais envolvidos nessa primeira fase para o desenvolvimento do burnout. O hiperfoco no trabalho vai tirando a energia do corpo. Como toda máquina, nós temos um motor, né? Imagina um motor de carro. O motor de carro, todos nós sabemos onde fica. Mas será que você sabe onde é o motor da sua vida? Então, para te ajudar a diagnosticar, né, para que o conhecimento liberte você, eu vou apresentar aqui o motor da vida. Esse é o motor da vida, tá? Então, essa é a nossa célula. O motor é a partir dela que toda a máquina funciona. E se vocês conseguirem, se vocês observarem,
a célula possui várias estruturas, né? Então, nós temos aí várias estruturas coloridas. Essa estrutura no centro da célula é o nosso chamado núcleo, onde está o nosso DNA. Essa estrutura da célula, essa outra estrutura da célula, pequenininha, parece um amendoim, são as nossas mitocôndrias, tá? Então, essa peça é a peça fundamental para gerar energia nesse motor. Todo esse motor precisa de vitaminas e minerais para se manter ativo. Assim como um carro precisa de diesel, precisa de álcool, precisa de óleo de motor, precisa de manutenção, a nossa célula também precisa disso tudo. E o que é a célula? Onde que nós temos células? Nós temos células no corpo todo. Então, vejam bem, eu estou aqui com um motor saudável, um motor repleto de vitaminas e minerais. Mas aí vem uma situação no cotidiano que vai roubar a energia desse motor. Assim como um carro que exige muito de um motor, a quilometragem de um carro mede a vida útil desse motor. Quanto mais o motorista exige desse carro, mais desgaste vai acontecer com esse motor. Se há um processo de manutenção desse motor, a longevidade do carro ela é bem maior. Então, quais são os fatores relacionados ao ser humano que vão roubar essa energia? Primeiramente, os processos infecciosos. Por isso que tanta gente que já teve Covid ou passou por uma situação infecciosa importante, sabe que o pós-Covid ou pós-infecção, a pessoa, ela fica no estado de quarentena. E o que é isso? É um estado que ela precisa de repousar. Então, quem é de uma geração mais antiga sabe que o repouso, a canja de galinha, depois de um processo infeccioso, ela é muito benéfica. E o que tem a canja de galinha a ver com isso tudo? A canja de galinha é muito rica em minerais, em vitaminas. Mas, enfim, houve uma invasão desse motor por parasitos, vírus, vermes, infecções em geral. E tirou energia desse motor. Além dos processos infecciosos, nós temos os processos psíquicos que estão relacionados à síndrome de burnout. Os aspectos psíquicos, eles agem porque eles tiram a pessoa das atividades reparadoras desse motor. O excesso de cobrança pessoal vai gerar muito estresse oxidativo. E o que é isso? Lixo. Tanto os processos infecciosos quanto o excesso de trabalho vai gerar danos nesse motor, acúmulo de lixo, acúmulo de radicais livres. E qual o reflexo disso na nossa vida? Esse aqui é o modelo do nosso cérebro. O cérebro está cheio de mitocôndrias, está cheio de células, claro. Vai começar a ter um cansaço mental, uma fadiga mental. A fadiga mental, ela aparece no primeiro estágio da síndrome de burnout. A pessoa começa a ficar desatenta, ela começa a desenvolver o déficit de atenção do adulto. Nesse processo também, começa a haver mau funcionamento do nosso sistema digestivo. Nosso sistema digestivo tem célula, como eu disse, o corpo inteiro tem células. Então a gente começa a ter acúmulo de gordura no fígado, a gente começa a ter uma gastrite que não melhora com medicamentos, a gente começa
a ter um mau funcionamento do nosso intestino. Isso tudo não está muito relacionado somente com a alimentação, não. Está relacionado ao excesso de trabalho e aos processos infecciosos. Também começa a atingir o nosso coração. O coração é uma estrutura dotada de músculo e eletricidade, assim como o nosso cérebro. Então, várias regiões do coração começam a ficar atingidas, enfraquecidas na síndrome de burnout. Inclusive, a síndrome de burnout no estágio 4, que é o estágio mais grave dessa doença, leva à internação, porque existe um risco muito alto de morte súbita, de infarto agudo do miocárdio, mesmo com histórico de um paciente sem doenças cardíacas. É muito comum, está sendo muito comum hoje em dia, pessoas que passam por check-ups cardiológicos de rotina, não têm absolutamente nada e acabam desenvolvendo um AVC, um acidente vascular cerebral, uma trombose ou mesmo, nos casos mais graves, um infarto. Inclusive, a sua pressão alta pode estar relacionada à síndrome de burnout. Outras áreas do corpo que sofrem com a síndrome de burnout e com os processos infecciosos. O nosso sistema osteomuscular, a ortopedia. A gente começa a ter processos inflamatórios em todas as articulações. Tendinites, bursites, artrose, artrite, fibromialgia. Tudo isso pode ter como base a síndrome de burnout. Outra questão muito vivida com muitos de vocês, a extrema dificuldade em perder gordura e ganhar massa magra. Aqui na Integrativa, a gente costuma falar o seguinte: não adianta um paciente com estafa, com esgotamento mental, iniciar um processo de redução na alimentação, as dietas, né, as chamadas dietas. Se ele não tiver energia, se ele não tiver com a suplementação correta para o motor da vida. Então, relembrando, tanto os processos infecciosos quanto o excesso de trabalho vai levar a esgotamento desse motor. Mas a gente sabe hoje o que a ciência tem mostrado, que os medicamentos, eles são mais estressores ainda para esse processo. Os medicamentos, devido aos efeitos colaterais, eles causam a longo prazo piora do quadro. Os medicamentos, inicialmente, eles podem dar aquela melhorada, mas após 3, 4, 5, 6 semanas, esse paciente, além de estar dependente bioquimicamente de uma droga, ele vai passar a ter necessidade de outras drogas para corrigir esse efeito colateral dessa droga inicial. Então, a gente não trata síndrome de burnout, a gente não trata a síndrome da fadiga crônica com medicamento. É o maior erro que o médico pode fazer com seu paciente, iniciar o tratamento com drogas. Primeiro, que ele não vai resolver o problema do seu paciente, e segundo, ele vai criar a longo prazo um problema maior ainda. Mas afinal de contas, existem fitoterápicos, existem plantas que podem ajudar nesse processo? Sim, uma vez que você identificar que você vive para o trabalho, começa a vigiar, tá? E nessa fase inicial, que é a fase 1, onde existe apenas um hiperfoco no trabalho e um certo isolamento das atividades sociais, alguns fitoterápicos são muito eficazes. A ciência mostra que a sálvia, né? Inclusive eu gosto muito de indicar sálvia para quem é viciado no cafezinho.
E o vício no café também é um sinal de que você pode estar em estágio 1 da síndrome de burnout, que ela é dividida de forma prática em 4 etapas. Na primeira, onde existe um hiperfoco do trabalho e um isolamento das atividades recreativas. Você deixa de conviver com as pessoas da família, você deixa de conviver com os amigos, você deixa de fazer atividades ao ar livre em prol do seu trabalho. Essa é a fase 1. A fase 2, o paciente já está com um quadro de aflição, de ansiedade. Então ele vai entrar com um quadro de insônia, juntamente com cansaço crônico. Nossa, parece que eu não dormi. Inclusive, a gente atende casais aqui na Integrativa e é muito engraçado, porque eu pergunto às vezes para a esposa: você está dormindo? Bom, os exames mostram que a qualidade do sono sua não é boa. Aí o marido logo retruca: nossa, doutora, ela só fica dormindo, ela só quer dormir. É o cansaço crônico. A pessoa só quer ficar deitada, a pessoa só quer dormir. Não adianta você, colega médico, colocar essa pessoa no grau 2 de burnout para fazer uma atividade física. Ela simplesmente não dá conta e cria nela um sentimento de culpa muito grande. Ela está exausta. O motor da máquina não aguenta. Você precisa suplementar esse seu paciente. Já os fitoterápicos têm pouca ação nessa fase 2, onde a pessoa se sente irritada, impaciente, foge de problemas. Então ela quer ficar só quieta no canto dela. Ela chega em casa e a rotina é sempre a mesma. Ela está exausta, ela vai para o sofá, ela tem uma marquinha no sofá daquele ponto que ele gosta de ficar sentado. E aí, nessa fase 2, ela começa a ter alguns vícios em celular. Então, o vício no celular é o marcador de burnout grau 2, fase 2. Ela começa a beber mais, ela começa a comer mais doce, ela começa a fumar mais. Nessa fase, as vitaminas e os minerais orais, eles têm um efeito melhor do que as plantas, do que os fitoterápicos. Os fitoterápicos muito usados na fase 1 são a sálvia, a cúrcuma, o ginseng e a rhodiola. Eles são bem eficazes nessa fase 1 da síndrome da estafa da fadiga crônica. Já na fase 2, os minerais, principalmente o magnésio, ele tem uma ação muito benéfica. A carnitina, os aminoácidos essenciais, as vitaminas do complexo B, elas têm uma ação muito eficaz. E vejam vocês, exames de laboratório não refletem falta de vitaminas. Exames de laboratórios podem dar um norte para o médico da condição bioquímica do seu paciente. Porque exames de laboratório vão mostrar uma realidade fora da célula. Exames de laboratório vão mostrar tudo o que tem em volta da célula. Não mostram o que está dentro da célula. Para que as vitaminas e os minerais entrem dentro da célula, é preciso que a célula abra os portais. Então, abra essa porta. Normalmente não, sempre a célula fica fechada. Ela precisa abrir os portais para as vitaminas e os minerais entrarem. Mas, se tiver muito processo inflamatório fora da célula, ela simplesmente não é boba. Ela se fecha. Então, ela vai ficar assim o tempo todo, até aquela tempestade do lado de fora dela acabar. Mas, e se a tempestade do lado de fora dela não acabar? Ela não vai abrir as portas, ela não vai permitir que as vitaminas e os minerais entrem dentro da célula. Por isso que é muito comum o paciente fazer uso de vitaminas, minerais. Doutora, eu suplemento tão direitinho, eu tomo tudo. Eu faço exames de laboratório e as dosagens são ótimas,
Pois é, mas é um grande engano, tá, meu colega médico? É um grande engano tratar um paciente baseado apenas naquilo que ele está fazendo em ingestão e nos exames bioquímicos laboratoriais. É preciso observar se a célula do seu paciente está aberta ou se ela está fechada. E como é que você vai ver isso? Olhando na cara do seu paciente, conversando com ele. Se ele suplementa, se ele tem exames laboratoriais bons, mas ele está cansado, ele está com isolamento social, ele está intolerante, ele está impaciente, ele não está com as portas da célula aberta, ele está com as portas da célula fechada. Então, nesse estágio grau 2, é muito importante retirar os fatores oxidativos, inflamatórios. Fatores inflamatórios, para que haja um tratamento eficaz do seu paciente. Já no grau 3, o que vai acontecer? A pessoa explode com muita facilidade, a pessoa está sempre irritada, tratando todo mundo mal, o seu chefe, inclusive, pode estar com... Ela põe defeito em todo mundo, ela faz críticas destrutivas para todo lado. Então, é o grau 3, é alerta máximo. Qual a melhor solução para esse problema? As terapias de injetáveis intramusculares e endovenosas. Porque nesse estágio de cansaço crônico, pós-Covid, pós-infecções graves, o paciente ele só vai melhorar de forma rápida se você ofertar para ele as vitaminas endovenosas e intramusculares. É claro que as vitaminas orais, elas vão fazer o trabalho delas se você fizer essa detoxificação do paciente. Só que esse processo vai demorar de 6 meses a 1 ano. Então, se você trabalha com terapias endovenosas e intramusculares de minerais e vitaminas voltadas para a célula, voltada para melhorar o motor da célula do seu paciente, você vai conseguir recuperar esse paciente em 3, 5 semanas. E a mudança, ela é visível, ela é quase que imediata. Já na primeira sessão, seu paciente portador de burnout grau 3, ou você, paciente que está se identificando aí com esse grau 3, vai perceber melhora. E finalmente, o estágio final de burnout, que é o estágio 4, estou falando de uma forma didática, burnout tem vários estágios, mas didaticamente falando, o grau 4 normalmente precisa de internação, de tratamentos psiquiátricos. Ações que podem ajudar vocês, além das vitaminas e dos minerais, a psicoterapia, o apoio com psicólogo e psiquiatra funcional, terapias cognitivas comportamentais. Então, as psicoterapias e a suplementação de minerais e vitaminas são os tratamentos para a síndrome da estafa, a síndrome da fadiga crônica. Se esse assunto foi importante para você, se você acha que vale a pena compartilhar com as pessoas que você gosta, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, agora quem está ao vivo comigo, e para quem vai estar comigo em outro momento, envia o link dessa live para essas pessoas. Ajude a divulgar o conhecimento. Conhecimento liberta e faz muito bem. E se esse assunto é algo que você deseja se aprofundar mais, mande uma mensagem para a gente. Garanta a sua inscrição gratuita na nossa jornada do super cérebro, da super saúde. Nos próximos dias, vamos estar fazendo um webinar, vamos estar fazendo um curso 100% online, 100% gratuito, para ensinar a você as formas de se ter uma super saúde e um super cérebro. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo. Um grande abraço aí para Márcia, para Ângela, para Rosa, para Keila,
para o Espaço VIP, Luana, Eduardo, muito obrigada pelo carinho. Tenham um excelente dia para quem está comigo agora de dia, uma excelente tarde para quem vai estar comigo na live gravada e uma boa noite para quem vai estar comigo aí no finalzinho do dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.